Saudações a todos, professor Fabão tá na área de novo. Na aula de hoje nós vamos aprender as propriedades da radiciação. Essas são as ferramentas que você vai utilizar para resolver as raízes. Se você quer se sentir segurança na hora de fazer exercícios matemáticos, aonde aparece radiciação, fique comigo até o final deste vídeo e roda a vinheta! Agora nós vamos dar início ao estudo das propriedades. Observe aí na tela que nós temos a definição. Essa definição é encontrada nos livros. Eu tenho aí um radical, onde o índice desse radical é n. Eu leio isso da seguinte maneira. Raiz enésima de A é igual a B. Isso é equivalente a dizer que B elevado a n é igual a A. Eu sei que essa definição ela é meio confusa, porque tem muitas letras, né? O símbolo, mas os números, que é o que nós resolvemos nos exercícios, não aparecem. Mas para isso, eu preparei isso aqui para você. Ó. Observe aí na tela. Eu tenho aí o seguinte. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Logo, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Próximo exemplo. Ó. Agora eu tenho raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Agora vamos mudar o índice da raiz. Ó. Agora eu tenho uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Próximo, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então, 3 elevado ao cubo é igual a 27. Isso daí que nós acabamos de colocar aí na tela é nada mais e nada menos que a definição. A radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Se você tem dúvida sobre potenciação, dá uma olhadinha lá no canal que nós temos um vídeo falando tudo sobre potenciação. Você vai aprender os conceitos iniciais, vai aprender as propriedades e tem bastante exercício lá, tá ok? Vamos para a tela agora. Dando continuidade, nós vamos para a nossa primeira propriedade. Eu tenho aí a raiz enésima de um produto, de uma multiplicação. Basta você observar que dentro do meu radical, eu tenho A multiplicando o B. Quando eu tenho essa situação, eu posso aplicar a seguinte propriedade. Ó. Eu vou colocar os dois fatores que estão dentro da minha raiz separados e agora eu vou colocar o radical em cada um deles. Observe. Vou botar tanto no A quanto no B. Então, no início, eu tinha uma raiz de uma multiplicação e eu transformei numa multiplicação de duas raízes. Eu posso fazer isso tanto naquilo que eu vou chamar de ida e também no que eu vou chamar de volta. Olha a situação embaixo ali. Ó. Ali eu já tenho a multiplicação de duas raízes. Quando eu tiver essa situação, eu vou ter que me atentar justamente para o índice. Eu só posso fazer isso se os índices forem iguais. Caso isso ocorra, eu coloco apenas um radical e vou colocar o radicando de uma e o radicando da outra dentro do mesmo radical, ok? Então, eu fiz tanto na ida quanto na volta. E agora nós vamos fazer com números para você ver como que vai ficar. Olha só, eu tenho o seguinte exemplo. Eu tenho aí raiz quadrada de 18. Quando você olha para o 18, parece que não tem nenhuma multiplicação ali. Eu vou usar o conhecimento matemático e vou transformar esse 18 em uma multiplicação. Ó, basta você fazer isso aqui. Ó. Eu peguei o 18 e reescrevi ele de uma maneira que apareça uma multiplicação. Nesse caso, 2 vezes 9. Agora sim, agora dentro do meu radical, eu tenho um produto. Vou pegar os fatores ó, e vou colocar um a um com o seu próprio radical. Pronto, já está aí a propriedade aplicada. E em que isso que eu acabei de fazer vai facilitar a minha vida? Olha, se você olhar para o raiz de 2, raiz quadrada de 2 não tem raiz exata. Então, eu vou só repetir ele ali embaixo. Agora, se eu olhar por raiz quadrada de 9, aí sim, aí eu tenho uma raiz exata. Aí eu vou resolver que é igual a 3. Pronto, já terminei. Eu posso deixar dessa maneira que está aí, ou eu posso colocar dessa forma.
Normalmente, quando eu tenho essa situação, primeiro vem um número na frente e depois vem a raiz, ok? Nós vamos agora para a nossa segunda propriedade. Observe aí na tela. Ó. Eu tenho aí agora uma divisão de raízes. Tanto no numerador quanto no denominador, eu tenho raiz. Aí, no caso, como o índice é o n, eu vou chamar de raiz enésima. Então, eu tenho raiz enésima de A em cima e raiz enésima de B embaixo. Vou transformar em um único radical. Ó, coloquei ali o radical. Agora, o numerador, eu vou botar o A e o denominador, eu vou colocar o B. Agora, atenção agora, ó, o bizu para você não errar. Quando eu tiver essa situação, eu não posso esquecer que o B, por estar no denominador, ele não pode ser igual a zero. Fechou? Vamos dar continuidade. Agora nós vamos para um exemplo. Eu tenho aí raiz cúbica de 16, dividido pela raiz cúbica de 2. Tanto a raiz cúbica de 16 quanto a raiz cúbica de 2 não tem raiz exata. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade. Vou transformar essa divisão de raízes na raiz da divisão. Olha lá, ó. Agora sim. Agora eu tenho 16 dividido para 2. Isso aqui dá para me resolver. Vai dar quanto? 8. E raiz cúbica de 8 é uma raiz conhecida. O resultado dá 2. Tá aí mais uma propriedade e a sua aplicação com número. Vamos seguir para a nossa propriedade 3 agora. Eu tenho aí raiz enésima de A elevado ao expoente m. Quando eu tenho essa situação, eu posso pegar o expoente e colocar direto do meu radicando. Olha como é que vai ficar. Ó. Peguei o m, que é o expoente de toda a raiz, e coloquei ele dentro da raiz sobre o radicando. Com os números, vamos ver como é que fica. Exemplo, tenho aí raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, né? Elevado ao expoente 3. E agora vou pegar esse 3, ó, eu vou tirar, já tiro também do parênteses e elevo o 2 elevado a 3. Pego 2 elevado a 3, isso vai me dar raiz quadrada de 8. Mais uma propriedade. Vamos partir para a próxima agora. Agora eu tenho a quarta propriedade. O que a quarta propriedade diz? Se eu pegar o índice da minha raiz e multiplicar ele pelo número natural diferente de zero, eu tenho que fazer isso também, ó, no meu expoente do radicando. Aí a minha raiz ela não se altera. Eu posso fazer isso sem ter nenhum prejuízo. Vamos ver agora um exemplo como é que isso é bem simples. Olha, eu tenho aí uma raiz cúbica e o meu índice eu vou multiplicar por 3. Se eu faço isso no índice, eu tenho que fazer isso no expoente do meu radicando. É o que eu vou fazer, ó. Agora, fazendo essa multiplicação, a minha raiz ficou como raiz nona de 3 elevado na sexta. Ok? Próximo agora. Agora nós temos a quinta propriedade. Eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Vou observar quem são os índices dessas raízes. Ó, o primeiro é o n e o segundo é o m. Quando eu tenho essa situação, eu vou transformar isso aqui em uma única raiz. Vou colocar o radical e no índice desse radical eu vou colocar n vezes m, como está aí na tela. Vamos para o nosso exemplo agora. Ó. Eu tenho aí a raiz quadrada da raiz cúbica de 5. Lembrando, quando não aparece ninguém no índice, é porque ali está quem? Ó? Está o 2. É uma raiz quadrada. Agora eu vou utilizar o 2 e o 3 e vou colocar eles se multiplicando no índice da raiz e vou repetir aí o 5. Então vai ficar raiz sexta de 5. Essas 5 propriedades que nós estudamos até agora, nós vamos usá-la como ferramenta para resolver as questões que vai vir mais à frente. Agora eu vou passar 2 propriedades que a gente já conhecemos. Vamos lá. Primeiro, sexta propriedade. Quando eu tenho uma raiz onde o índice é n e o radicando está também elevado a n, basta eu simplificar, né? Eu posso simplificar o n do índice pelo n do expoente
e isso vai fazer com que o número que está lá dentro, o radical, saia de dentro da raiz. Nós já fizemos isso várias vezes na aula número 1. Vamos ver a próxima propriedade agora. Essa propriedade é aquela propriedade que nós exploramos lá na potenciação, onde diz que uma raiz ela pode ser escrita como uma potência de expoente fracionário. Igualmente, uma potência de expoente fracionário pode ser escrito em forma de raiz, ok? Essas são as propriedades que nós vamos trabalhar. Mais à frente, nós vamos fazer alguns exercícios. Aí nós vamos estar usando todas essas ferramentas que nós vimos nessa aula. Se você tem gostado desse material, se essas aulas têm te ajudado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like e compartilhe para a gente alcançar a maior quantidade de alunos possíveis, ok? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.